Quando a maré baixar vou cantar. Para baixo pra gente dançar. Quando a maré baixar vou cantar. Para baixo pra gente dançar. Quando a maré baixar vou cantar. Aê, depois de andar mais de quase 1h30 de onde eu tava, enfim cheguei ao Museu Sakaka. Vamos conhecer esse espacinho aqui, bacana, que tá aqui ao meu redor. É um museu, a princípio eu já dei uma voltinha rápida por ele, bem bacana, bem bonito, todo, tá bem conservado, tá bem trabalhado, então acho que vai ser uma visita legal. Bora rodar. Bom, chegando aqui no início do museu tem uma antessala ali que você pode assinar o nome, colocar seu estado de origem e tal, isso é legal. O museu é gratuito, 0800, bancado pelo governo do estado, e tem várias informações aqui. Assim que você chega, tem a abertura aqui para um auditório, não está aberto, está tudo escuro lá dentro. Para a direita tem algumas coisas e para a esquerda tem outras. Eu vou dar uma olhada aqui na lojinha para ver o que tem para comprar. O que por fora parecia ser uma lojinha é mais um escritório, uma representação de um escritório com várias coisas diferentes que tem aqui dentro, vários itens, fotos de pessoas da região e tal, que fizeram alguma coisa por Macapá. E sim, Macapá também tem um esporte, tem um time de futebol. Então, bem bacana saber disso. Tá? Tem um Rei Momo aqui, que faleceu e tal. Mas tem uma série de documentos históricos aqui, que são diplomas, certificados, informações das pessoas que... ou da pessoa que era responsável por esse espaço e idealizador daqui. Mas quem me chamou a atenção e me chamou uma coisa muito legal, que foram os tambores usados pelo pessoal que trabalha na percussão do marabaixo. Para quem não conhece, marabaixo é o tipo de música da região que veio junto com os escravos do passado. A batida do marabaixo é um pouco menos puxada, menos pesada do que a batida do Olodum na Bahia. Então, só para ter um comparativo. Se quiser saber mais informação, tem alguns músicos, tem alguns documentários bacanas de marabaixo pelo YouTube da vida. E também tem um negócio chamado Encontro dos Tambores, que pode ser interessante verificar origens e outras informações do estilo musical do marabaixo. Logo depois da entrada, tem um negócio bacana aqui, que é uma linha do tempo, que fala da história do museu e das pessoas responsáveis por ele. Aí tem aqui toda uma série de informações, vem desde 1960. Lembrando que o Estado foi começado, não historicamente, mas politicamente. Ele foi idealizado por Getúlio Vargas em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial. E isso daqui fala um pouquinho de parte da história da região, sabe? E isso é bem bacana. Uma coisa que me chamou a atenção também foi esses caminhos feitos de madeira. Tem alvenaria ali também, óbvio, é importante ter, que é um tipo de construção. Mas os caminhos internos aqui do museu, e aí tem informação de planta, informação de outras coisas, lembra as palafitas. Dependendo da situação na Amazônia, palafita onde não tem nada, significa que tem uma pessoa naquele espaço vivendo, consumindo os produtos da natureza e não querendo viver no meio da natureza urbana. Mas quando eu coloco palafita, população, né, no sentido de população, que não tem tanta assistência e precisa de um local para morar, a palafita se torna uma moradia de baixo custo em cima do rio. Então, da mesma forma que no Sudeste e na região do Nordeste tem muita favela por conta dos morros, a palafita na Amazônia acontece por conta da elevação do nível das águas dos rios. E isso é uma moradia popular. Só que o cara traz a água, traz os alimentos, traz os mantimentos para dentro da casa. Geralmente são casas de 1, 2 cômodos no máximo. E ela fica suspensa nessas palafitas, nessas coisas altas que tem aqui segurando essa tábua de madeira. E aí depois, como é que faz as coisas? Para onde vai os dejetos, né, humanos e resíduos de outros tipos, né? E aí que tá, como ele fica em cima do rio e o rio vai e volta, tem um período de cheia e de baixa, na maioria das vezes o rio está cheio, ou pelo menos tem um fluxo grande de água. Resultado, o esgoto vai pelo rio, então vai embora. Tá? Segue o fluxo, segue o rio. Como eu tenho a realidade da Amazônia, tô passando pelo rio Amazonas, então vai embora, vai escoando, e o próprio revolver das águas
vai limpando aquela água de algum jeito, não causando problemas. Mas se for perguntar se isso é a melhor das soluções, não é. A melhor solução é sempre o tratamento de esgoto. Mas para quem não tem nada, para quem mora em palafitas, você olha, caracoles, tem gente morando em cima desses pedaços de madeira. Sim, tem gente morando em cima disso. E são moradias abaixo das moradias populares, porque geralmente são associadas a pessoal que não tem assistência nenhuma, nem do governo do estado, nem do governo federal, nem do governo municipal. Então é para se entender que as palafitas são um tipo de construção barata, mas permitida no sentido de, cara, só tem isso aqui, só podemos fazer isso, porque se a gente der mole, o rio sobe, invade a casa e todo mundo perde tudo. E a palafita, de algum jeito, ela fica alguns níveis acima do nível do rio, então protege a população que mora ali. Mas volto a falar, é um tipo de moradia boa? Não necessariamente. E varia muito de local para local, mas na base é uma moradia de baixo custo em cima de águas do rio que nunca param de passar. Eu dei uma volta pelo museu, pelo espaço que eu estava, aí tirei algumas fotos e estava dando uma olhada em algumas coisas. O final do quarteirão tá ali e tal, ali na frente. E aí volta a situação de perímetro urbano. Mas o museu parece que ocupa um quarteirão inteiro. E aí eu tô andando por uma questão de alvenaria e tal. Eu dei a volta numa construção que tem aqui. O museu é cheio de câmeras, óbvio, tem que ter proteção, segurança e tal. Até porque é um patrimônio público, então tem que haver um tipo de segurança. E aí que tá. Eu vim daquele espaço ali atrás, dei a volta, tem esse caminho. Tá? E essa passagem aqui estava ligando ali do outro lado. Mas não está construído. Ou se foi construído, o pessoal meio que tirou para reformar. Deve ter dado algum cupim, alguma coisa. Nesse espaço aberto aqui, tinha um barco aqui dentro. Se estiver ouvindo no fundo um barulho de motor, de dois tempos, toc, 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 então, é o barco. E ele está voltando ali para chegar aqui e mostrar como é que é o transporte nos rios amazônicos. Tá? Ali também tem uma parte, uma construção mais artística dos representantes que provavelmente, óbvio, são do Macapá, sim, sem dúvida alguma, mas também representam o mar abaixo. Eu estava procurando mar abaixo na internet e achei muito pouco conteúdo, muito pouca música do mar abaixo. E fiquei com pena, porque não era pra estar assim. Sabe? Olha só o barquinho ali. Tá chegando. Tem um porto ali na frente, só que ele não está acessível, tem um cais ali, não está acessível. E ali do outro lado, talvez não dê para ver, vou colocar uma foto, para mostrar a construção de palafita como ela é. E vou continuar andando pelo museu. Se o museu em algum momento fez cerimônias de casamento, eu não ficaria surpreso, tá? Bom, aí andando pela trilha aqui de, entre aspas, palafitas, né? Tem sanitário ali, porque é um museu, então mostra a situação. Os povos originários que moravam na região tinham dois rituais muito bacanas. Primeiro é o enterro de pessoas que eram realizados, e segundo era a construção de urnas funerárias. E aqui está uma situação bem específica dos povos originários. Ele tinha uma urna funerária, tá? É um tipo de urna que tem formato de seres humanos antropomórficos, e depois que o corpo do indivíduo que faleceu perdia a carne, só sobrava o osso, eles guardavam os ossos dessas pessoas dentro dessas urnas. Eu não consegui saber de quantos anos isso é, e foi descoberto em arqueologia, estudos de arqueologia. Então tem ali o arqueólogo procurando as informações, ali do outro lado tem outra representação de outro povo originário, mas é para entender que existe aqui um sítio arqueológico, uma representação de um sítio arqueológico, e isso está nos outros museus que existem na cidade, que são os museus de arqueologia. Isso daqui é bem interessante. Continuando andando, está ali atrás uma placa do sítio arqueológico e tem aqui outras informações de peixe. Eu estava observando o lago por onde passa esse barco
Tem muito peixe aqui, tem muita tartaruga. Cara, mas tem um peixão ali no meio. Gente, que negócio grande. Sério. É muito grande o peixe. As tartarugas são normais, isso a gente encontra em zoológico e tal, é fácil. Mas aqui ele tá meio que demonstrando o habitat natural. E isso é muito bacana. Mas tem ali, ó, o povo originário, representação do povo originário. Tá? Lembra que eu falei mais cedo que tinha uma palafita, uma moradia de palafita de mais ou menos 1 a 2 cômodos? Então, isso daqui é que eu estava falando. As palafitas são construções simples de ribeirinhos, população ribeirinha. E aí quando vai ver, infelizmente está fechado o acesso. Não vou passar muito disso, óbvio, vou respeitar. E ali está um cômodo mais fechado, casa do ribeirinho, está escrito ali em cima. Atenção, capacidade máxima e tal. E aí tem tipo uma cozinha que trabalha com forno a lenha. Tá? E aí provavelmente ali deve ser uma sala e quarto, em algum cômodo mais específico. Mais para talvez algum tipo de dejeto, algum tipo de banheiro, algo do tipo, é o que eu estou imaginando, porque não dá para ver. Mas mostra sim o que é que acontece. Desse lado tem uma escada de acesso e do outro lado também tem outra escada de acesso para acessar o rio. E aí, como o ribeirinho também vive do rio, que no caso ele usa muitos barcos para poder acessar outras regiões e sair e entrar em casa, parte da casa sai direto em cima do rio. E aí quando vai ver, caramba, os dejetos são todos jogados em cima do rio. Por isso que é chamado de palafita. Eu estou batendo nessa tecla não porque é de baixa qualidade ou num sentido rústico, mas no sentido de se muita gente hoje prioriza o saneamento básico e fala que o poder público não faz saneamento básico, pô, nessas regiões, como é que fica, né? Então, mas tá aí. Mais perto aqui do acesso à casa do ribeirinho tem um esqueleto interessante, a baleia jubarte. Isso aqui, quando você olha, caraca, se isso daqui é um esqueleto, ok, beleza, se for original, ok, mas eu acho que ele é feito com algum outro material. Mas se não for osso mesmo, cara, fantástico, é gigantesco, parece um dinossauro, só não tem pés como a gente chamaria, mas olha só isso aqui, caraca, o tamanho disso, maluco, é muito grande, é muito bonito isso aqui. A coluna vertebral do peixe, aí vai até o final da cauda, tudo preso com cabo de aço, muito legal, muito bacana isso aqui. É a região, eu acho que é a região dos olhos, não dou certeza. Eu vou subir num ponto aqui que dá pra ver em volta. E cara, é muito grande. E aí eu tô dando uma volta aqui no bichano. Eu tenho 1,72 m de altura, 1,73 m. Essa bagaça está a pelo menos 2,20 m, 2,30 m de altura. Só pra ter noção. E aí olhando por dentro, olhando por baixo. Aí eu dei a volta no esqueleto inteiro pra ver como é que é essa coisa grande. É bem grande mesmo. Pode chegar a uns... Cara, eu vou chutar aí quase 3 metros de altura, tá? Não é pouca coisa, não. É isso aí. Pelo que eu tava lendo, houve um encalhe na região do Bairink, que é aqui no Amapá, e a baleia encalhou. E aí com isso, pesquisadores de diversos centros de pesquisa, né, aqui do Amapá e do Amazonas, vieram, buscaram e foram analisar os ossos. Ela encalhou em 2018 e foi remontado aqui no museu em 2022. E agora faz parte do acervo do museu. Que é bem interessante, porque mostra como um museu que fala da vida ribeirinha pode ter uma situação bem curiosa, bem característica com relação à vida oceânica. E sim, o Amapá no norte tem uma parte de mar. Ele não é só banhado pelo rio Amazonas, mas tem parte do Oceano Atlântico também lá no norte, perto da fronteira com a Guiana Francesa. Que aí sim pode se considerar que é o ponto mais extremo do Brasil banhado pelo oceano. E aí quando você fala o ponto mais ao norte do Brasil é o Oiapoque, banhado pelo oceano, sim, em território não, é um pouquinho mais alto. Roraima tem um local mais alto. Enquanto a última fronteira do Brasil no sul
é o Chuí, no Rio Grande do Sul. Então é uma costa bem extensa mesmo. Num dos passeios que eu fiz até foi uma região aqui, a Casa do Artesão. Um dos carinhas que estava lá me atendendo, me explicando a situação e tal, ele perguntou uma série de coisas. Aí ele me falou uma coisa muito bacana. Antigamente existia a castanha do Pará, só que ela mudou de nome, foi para castanha do Brasil. Por quê? Porque muita quantidade de castanha é extraída daqui, é tirada do Amapá. Só que o Amapá já fez parte do Pará, na época que ele era Grão-Pará. E isso é muito curioso. Quando a gente está aqui na visita ao museu do Sacaca, né, tem uma casa ali chamada Casa do Castanheiro. E aí mostra como é que é o trabalho de de extração da castanha pelo castanheiro, né? E aí tem a Casa do Castanheiro aqui. Se não der pra ver, peço desculpa, porque tá um sol do caramba. Mas mostra aqui uma rede ali no fundo, maravilha. Mais um cesto ali atrás. E ele quebrava a castanha com uma machadinha e vendia castanha. Tá catando castanha no chão. E, como eu disse, cágados, tartarugas. Tá? Existe um município aqui no Macapá, no Amapá, chamado Tartarugalzinho. Não é à toa. Então, uma das construções mais bacanas que eu vi aqui no museu foi essa daqui. Enorme, escultura enorme. Isso daqui eu acho que foi feito em madeira, tá? Que é chamado Praça das Etnias, tá? Representando todos os povos, ritos, credos e crenças que existe aqui nos povos amazônicos. Só para ter noção, isso pode chegar a uns 8 metros de altura, tá? 8 a 10 metros. Tem um pássaro ali em cima, aí tem as aves amazônicas, tem o ribeirinho, castanheiro ali mais ou menos no segundo nível de cima para baixo, tem as mulheres, aí tem os índios, os povos originários, tem uma índia grávida, tá? E tem uma mão, vários pares de mão aqui, de mãos representando essa união dos povos. E aí tem o grafismo, que é uma das coisas mais bonitas que existe por aqui, tá? E esse grafismo tem muita influência da arte marajoara, até porque a gente está do lado de Marajó, né? 2 horas de barco daqui até Marajó para conseguir fazer o negócio, uma visita mais expansiva da cultura local, sabe? Muito legal, muito bonito. Pena que eu não vou conseguir tirar foto lá de cima, mas deixa. E continuando andando, o que eu achei? Ó, pessoal de Goiás, olha ali. Samaúma das palavras. Samaúma é uma semente de planta amazônica. E aí, para quem conhece, que sabe, aí, ó, tem um restaurante, tem uma churrascaria chamada Samaúma, em Goiânia, no setor Jaó. Aí essa Samaúma, essa palavra Samaúma é da região amazônica. Muito interessante saber disso. E descobri por um acaso também, num outro dia, num outro passeio que eu fiz até o mercado municipal, Casa do Artesão. Na Casa do Artesão que eu consegui descobrir isso. Bom, é isso aí, acabando o espaço. Enfim, o museu tá aqui, é lindo, é bacana. Tem algumas outras áreas de convivência que vende salgadinho, comida, refrigerante, água. É bem legal. Tem parte do museu em reforma, construindo novas coisas. E eu acho que, de certa forma, ele fez um trabalho bacana de mostrar uma coisa diferente para o público em geral. É o melhor dos museus? Óbvio que não. Mas ele mostra muito da vida da Amazônia. Como é que tem várias coisas aqui que representam o que a Amazônia é. Tanto na questão, tanto dentro do Pará e do Amapá, quanto na região de Manaus e outras regiões mais afastadas. Vale a pena a visita? Com certeza, muito legal. Vale muito a visita, vale muito passar umas 2, 3 horas aqui vendo o espaço com calma, sem pressa. Tem muita árvore, isso é maravilhoso, tem muita árvore, é muito agradável, é muito fresco. Mesmo não estando tão perto do rio, é gostoso aqui. Só tem que vir com um bom repelente, porque também tem muito inseto e muito bichinho que fica voando.
Mas tem muito calango, tem muita coisa aqui espalhada pelo espaço. E então merece uma visita, vale a pena. Vale a pena sim, tanto quanto foi o forte no vídeo anterior. Então fica aí minha recomendação de mostrar um pouquinho mais do museu e vale a pena. Macapá me surpreendeu em vários quesitos na parte cultural deles. Pode aumentar? Pode, muito, mas o que já tem é fantástico.